Eu cheguei para o Ferreira, disse para ele: Ferreirinha, eu queria que você fizesse um levantamento sobre a violência no mês de agosto e no final de semana do Fortaleza para Cristo. E o mês de agosto, final de julho e agosto, nós estivemos orando pela nossa cidade, pelo nosso estado. E eu queria que você verificasse isso, para a gente ver qual foi o impacto da igreja orar e da igreja sair às ruas para evangelizar. É aí, amados, em termos de homicídios, o mês de agosto teve uma queda de 15%. E o número de pessoas assassinadas em agosto foi o menor dos últimos 15 meses. Foi o menor dos últimos 15 meses. Sabe o que isso significa, amados? Que a gente precisa orar mais e sair mais às ruas para evangelizar. E aí nós vamos ver mudança na nossa cidade. Porque aquilo que o governo não pode fazer, Deus botou esse poder na mão da igreja. Glória a Deus. E ao mesmo tempo que fiquei alegre, eu percebi que nós somos desafiados a sermos agentes transformadores da cidade em que nós habitamos. Como diz a palavra de Deus, orai pela paz na cidade, porque em sua paz tereis paz. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2. Enquanto você vai encontrando aí, queremos também dizer aos irmãos que os nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão em Israel têm mandado boas notícias, né? E dado boas notícias e compartilhado já momentos de quebrantamento, coisas muito maravilhosas que eles estão vivendo ali durante esses dias para a glória do Senhor Jesus. Retornam que estão bem e agradece a igreja as orações. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Capítulo 2, versículo de número 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e, em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor Deus,
pela leitura dessas sagradas escrituras e pedimos a Ti, Senhor, que por Tua graça e misericórdia, o Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas nessa noite, ó Pai, e possamos ser edificados e desafiados, Senhor Deus, a crescermos mais e mais diante da Tua presença, em consagração e entrega a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Em o nome do Senhor Jesus, manifesta a Tua glória, Senhor Deus, e o Teu poder em nossas vidas e fala aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e desde já Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, estamos concluindo hoje, se assim Deus nos permitir, o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, penúltimo capítulo central desta carta, e nós queremos relembrar os irmãos rapidamente, para introduzirmos a parte de hoje, aquilo que nós estivemos vendo semana passada. Semana passada nós vimos sobre a operação do erro. Diga assim, operação do erro. E essa operação do erro foi para aqueles que tiveram prazer na iniquidade, ou melhor dizendo, será para aqueles que a chão para aprenderam na semana passada que quem vai falamos que Deus, ao receber o Filho, ao receber a igreja, ao estar a Trindade Divina juntamente com a igreja na grande festa das bodas, ele não terá abandonado a história da humanidade à sua própria sorte. Nós falamos que a história permanece nas mãos de Deus. Ele está conosco, mas ele continuará conduzindo todas as coisas no período tribulacional. O período tribulacional não quer dizer que Deus deixa Satanás fazer o que bem entende sobre a face da terra, embora ele vá ter uma liberdade muito maior para estar operando o poder sedutor da ilusão, a operação do erro. E a Bíblia deixa claro que Deus lhes enviou a operação do erro para que creiam a mentira. Deus, amados, é magnificamente soberano. A história não escapa e nunca escapará das suas mãos. Nós podemos entender que ainda na grande tribulação, Deus vai estar no controle de tudo. Nós passeamos nas páginas do Antigo Testamento e ratificamos que Deus está presente em ações humanas que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender. Como, por exemplo, a morte dos primogênitos. Ou o espírito mau que vinha da parte de Deus a Saul para o atormentar. Ou mesmo quando o Senhor incitou Satanás para que Davi fosse incitado a fazer um censo na nação de Israel. E também quando Deus estava nos céus, e aí nós temos ali Acabe e Josafá falando sobre a guerra que queriam seguir, e o Senhor lhes manda um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Amém? E aí vimos que não há dificuldade e nem há contradição bíblica em Deus, no período tribulacional, enviar a operação do erro. Vimos também que Deus endureceu o coração de Faraó, e vimos que sempre isso é uma resposta
a rejeição humana. Depois de pintar um quadro negro, um quadro assustador, nesses primeiros versículos deste capítulo, do juízo de Deus no período tribulacional, a palavra de Deus, ela, quando chega no versículo de número 13, ela nos dá um novo ambiente. Ela nos dá espaço para nós podermos respirar bons ares. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve: mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vem lendo o capítulo 2, o capítulo 2 vai se mostrando tenebroso, o capítulo 2 vai mostrando o juízo divino, o capítulo 2 vai nos mostrando o quadro terrível da tribulação. Mas, quando você chega no versículo de número 13, você começa a perceber o melhor ar para se respirar. Você sai de um momento de juízo, de um momento de terror, de um momento em que a ira de Deus é derramada sobre os homens, em que o anticristo está atuando segundo a eficácia de Satanás, em que Deus está lhes enviando a operação do erro para aqueles que amaram a iniquidade e preferiram a mentira do que a verdade, e você entra num outro ambiente. Você entra no ambiente daqueles que foram escolhidos por Deus. Você entra no ambiente daqueles que penderam para a verdade e não para a mentira. Você entra no ambiente em que você já começa a respirar bons ares. Você entra num novo momento, por quê? Porque quando nós chegamos no versículo 13, nós não estamos falando daqueles que experimentarão o período escatológico da tribulação. Quando nós chegamos no versículo 13, nós estamos falando daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio. O que o apóstolo Paulo está falando? Falando aquilo que nós temos falado ao longo dessa carta. Não se preocupem que nós não estamos no último dia. Que último dia é esse que o apóstolo Paulo está falando? Não são os últimos dias, porque os últimos dias nós já estamos vivendo. Amém? Diga assim, eu já estou nos últimos dias. Você sabe quando começou os últimos dias? No dia que a igreja começou a existir. No dia que a igreja começou a existir, começou os últimos dias. O apóstolo Pedro diz: hoje se cumpre as palavras do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito. No dia que a igreja começou a existir, amados, começou os últimos dias. Os últimos dias nós já estamos vivendo. Agora o momento final, eu e você não vamos estar aqui, porque o período tribulacional é um período de juízo. E o crente, ele não vai ser condenado e não tem ira de Deus sobre o crente. Por quê? Porque a ira que havia de cair sobre nós, já caiu sobre Cristo. Agora, aqueles que rejeitaram a cruz de Cristo e deram as costas para a verdade de Deus, a palavra de Deus diz que eles já estão, não tenha medo de dizer não, que não é você que condena não, e nem sou eu que condeno não. Aqueles que não estão em Cristo já estão condenados. Por isso que nós temos o papel de sairmos às ruas e anunciar o Evangelho de Deus, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que saiam do estado de condenação para um estado de salvação.
Eles estarão aqui para o período tribulacional, porque rejeitaram a verdade, amaram a iniquidade, amaram o pecado e creram a mentira. Mas nós, amados, podemos render graças a Deus, porque Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Então, nós temos aqui um momento de paz, de tranquilidade. Depois de uma descrição de terror, de tensão, de momentos difíceis, nós temos agora um ambiente de paz e tranquilidade. Devemos sempre agradecer a Deus por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. E quando Paulo fala desde o princípio, ele não fala do dia que você aceitou Jesus, não. Quando Paulo fala desde o princípio, ele não está falando no dia que você aceitou Jesus, não. Quem participou aqui conosco do estudo na carta aos Efésios, já está lembrando o que eu estou falando. Quando Paulo fala desde o princípio, temos que considerar algo antes mesmo do tempo. Amém? Quem entendeu, dá um glória a Deus. Basta nós lembrarmos Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes, o tempo só passa a existir depois que o mundo é fundado, sim? Sim ou não? Então nós fomos escolhidos na eternidade. Amém? Você foi escolhido na eternidade. Você está lembrado quando nós falamos em Efésios que antes de você vir ao mundo, o Senhor já tinha planejado te trazer ao mundo? Está lembrado que nós dissemos que você não está aqui por acaso e que Deus não foi pego de surpresa e disse, eu vou criar o Tom Jones, eu vou criar o Davi Humberto, eu vou criar o Rony. Não. Antes do mundo ser criado, Deus já conhecia você pelo seu nome. Antes do mundo ser fundado, na eternidade, Deus já conhecia você pelo seu nome. Na eternidade. Então, Deus não mudou os seus planos. O plano que ele tinha na eternidade, ele continua firme até hoje. Amém? O Deus que fez o seu plano na eternidade, o seu plano continua presente e vivo no tempo presente. E quando esse tempo acabar, ele continuará presente no tempo eterno. Amém? Porque o Deus que pensou em você na eternidade, ele não pensa em você somente para esse tempo aqui que vai acabar. Porque esse tempo aqui vai passar. Nós teremos novos céus e nova terra. E seremos chamados a ver na eternidade. O Deus que pensou em você na eternidade, pensou você aqui no tempo, mas pensou você na eternidade lá adiante. Por isso que ele providenciou o Cordeiro de Deus, que foi imolado para que eu e você pudéssemos receber a vida eterna de Deus. Aleluia! Portanto, amados, se nós somos salvos, algo deve ser manifesto em nossas vidas. A salvação, ela tem que ser manifesta na sua vida de alguma forma. Se nós somos salvos, a salvação tem que ser manifesta. Se não há manifestação da salvação, onde está a mostra de que o Espírito Santo de Deus está movendo e se removendo dentro de você? Meus amados, se há salvação, há algo diferente. Não existe salvação sem diferença, amados. Cornélio, amados, era um homem benquisto, era um homem que fazia ajuda social, era um homem que era bem querido, era um filantropo.
Era um homem de bom testemunho, era um bom marido, era um bom pai, era um bom filho. Mas ele não era salvo. E quando ele foi salvo, amados, teve diferença na vida dele. O Espírito Santo logo lhe encheu. Ele falou em línguas e ele passou por um processo de santificação. O lado visível da salvação chama-se santidade. Diga assim, santidade. Meus amados, se não está havendo um processo de santificação na minha e na sua vida, algo está errado no que diz respeito à nossa salvação. Uma salvação que não nos traz a santidade, isso está muito maquiado, porque a salvação traz santidade na vida do crente. Dizer que é salvo e não tem santidade tem alguma coisa errada. Porque Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Ele é santo, santo e santo. E quando nós vamos para a forma hebraica, para o hebraísmo, quando nós temos santo, 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 quer dizer santíssimo, santíssimo, santíssimo. Deus, ele é santo, santo e santo. Então importa que aqueles que são salvos também sejam santos, porque Deus diz: sede santos, porque eu sou. Sede santos, porque eu sou santo. Oh, Deus santo. Se somos salvos, amados, a santidade de Deus tem que estar manifestada em nossa vida. Deixa a santidade de Deus manifestar na sua vida. Quando você aceitou a Jesus, quem veio fazer morada em você? O Espírito Santo de Deus. Diga assim, o Espírito Santo. A característica da santidade é tão presente que até no nome é Espírito Santo. Meus amados, e o santo, ele habita em templo santo. O santo, ele habita em templo que é separado para ele. Um templo que quer ser usado para um e para outra coisa, isso aí, amados, não é lugar para o Espírito Santo de Deus, não. O templo para o Espírito Santo de Deus é um templo que se consagra exclusivamente para ele. Vocês estão lembrados do ano passado, quando falamos dos atributos de Deus, nós falamos que o Senhor tem ciúmes. E ele não divide aquilo que é dele com ninguém. Você está entendendo? Que ele não divide aquilo que é dele com ninguém. Pois o Senhor quer ver santidade na minha e na sua vida. E é por isso que o Espírito Santo trabalha em mim e você 24 horas por dia, sem parar e sem cansar. Sabe para quê? Para conduzir a mim e a você na santidade. A palavra de Deus diz: elegidos antes da fundação do mundo, em santificação do Espírito e fé na verdade. 1 Tessalonicenses 4 e 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Porque o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Ei, Deus não chamou você, Deus não chamou a mim para a imundície. Deus nos chamou para a santificação. Se você pensa que pode encontrar alegria numa farra à noite, quer dizer para você que maior alegria há em se deleitar na presença do Senhor. Se você pensa que pode encontrar prazer navegando na internet, em sites pornográficos, eu quero dizer para você que você não foi chamado para imundícia, não. Você foi chamado para se deleitar na beleza da santidade de Deus.
Meu amado e minha amada, Deus tem propósito contigo. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você é escolhido de Deus. Deus lhe escolheu antes do mundo ser criado. E Ele lhe trouxe aqui para você cumprir um propósito. E Ele separou você, meu amado e minha amada, sabe para quê? Para que você ande em santidade. Ele lhe chamou para ser santo. Ele te ama. E você diz: pastor, eu não tenho forças, pastor. Ele te diz: quem é o Espírito Santo de Deus que habita em ti? Não é Ele mais poderoso do que todos? Não é Ele mais poderoso do que todas as coisas? Sou eu quem te escolhi. Só se entrega no meu altar, que eu tenho um negócio contigo. Deus te chamou para a santificação. Aleluia. Aleluia. Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Diga assim: fé na verdade. Oh, aleluia. Marshall observa que lado a lado com a ação do Espírito Santo, olha só, lado a lado com a ação do Espírito Santo na santificação, há uma ação humana de fé na verdade. Sabe o que isso nos lembra? Que você tem papel no seu crescimento espiritual. Eu estou esperando o que Deus quer fazer na minha vida. O que Deus quer fazer na sua vida, pode ter certeza que a parte dele Ele não falha não. Deus não falha com a parte dele. Diga assim: Deus não falha com a parte dele. Agora diga assim: e eu vou fazer o possível dentro das minhas forças para não falhar com a minha. Mas fale bem bonito. E eu vou fazer o possível dentro das minhas forças para não falhar com a minha parte. Aleluia. Fomos eleitos desde o princípio em santificação pelo Espírito Santo de Deus e em fé na verdade. Oh, aleluia. Quem tem fé na verdade, vive pela verdade, para a verdade e da verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Pilatos olhou para Jesus e disse: o que é a verdade? Os filósofos gregos procuraram tanto saber o que era a verdade. E veio um menino que não teve lugar para nascer. Teve que nascer e ser colocado na manjedoura. Veio um menino que os familiares não abriram a casa para recebê-lo. Teve que nascer num lugar impróprio para o nascimento de um homem. Imagine para o nascimento do Criador de todas as coisas. Trabalhou com seu pai na marcenaria. Devia ser um carpinteiro de primeira. Suas mãos deviam ser bem feridas. O maquinário que trabalhava com marcenaria naquela época, carpintaria, não era o mesmo maquinário de hoje.
Suas mãos deviam ser calejadas e marcadas pelo seu trabalho. Aquele menino com 12 anos entrou num templo e botou os doutores todos no bolso. Aquele menino cresceu, não tinha um pecado, mas foi até João Batista e disse: quero ser batizado. João Batista: eu não posso te batizar, nem muito menos desatar as tuas sandálias. Ele disse: você tem que me batizar. Ele é batizado, o céu se abre e Deus brada do céu: eis o meu filho amado em quem tenho prazer. O Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que habita dentro de você, ele veio em forma corpórea de uma pomba sobre ele. E ele andou entre os homens, ensinou a verdade. Ele andou entre os homens, curou enfermos. E se você chegou aqui enfermo, pode crer que você pode sair pelas portas essa noite curado. Porque esse mesmo Jesus está aqui entre nós essa noite. Nós estamos ministrando, o Espírito Santo de Deus está agindo, está tocando, está fazendo, está falando. Toca no Espírito, toca na alma, toca no corpo. Porque esse mesmo Jesus está aqui, porque Ele ressuscitou e Ele é vivo. Aí ele diz: conhecereis a verdade vos... Conhecereis a verdade vos libertará. Mas como é que eu vou conhecer a verdade? Ele disse: eu sou o caminho, e a vida. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Quem tem fé na verdade. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Meus amados, quem tem fé na verdade já não está mais condenado, mas tem a vida eterna. Porque diz a palavra de Deus que quem tem um filho tem. Quem tem um filho tem. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Santo. Aleluia. Lá no Antigo Testamento teve um profeta chamado Abacuque que disse: o justo viverá pela... O justo viverá pela... Quem tem fé na verdade aí? Quem tem fé na verdade, anda na verdade, vive pela verdade, vive para a verdade e vive da verdade. Amém? Quem tem fé na verdade, tem fé em Jesus, vive por Jesus e vive para Jesus e vive de Jesus. Oh, Deus Santo. Amados, quando a gente vive com fé na verdade, a nossa vida é diferente, amados. A nossa fé não é no real. Não. Que fez 20 anos agora, não foi o plano real. Mas a nossa fé não é no real. A nossa fé não é em quem vai ser presidente em 2015. A nossa fé não é se a economia vai bem ou se a economia vai mal. A nossa fé não é se o banco está com a conta recheada ou o banco está em negativo. A nossa fé está na verdade. A nossa fé está em Jesus. E nós não nos guiamos por vista, mas nos conduzimos pela fé. Pela fé na verdade. Oh, Deus Santo, você foi eleito desde o princípio para a salvação, em santificação pelo Espírito e fé na verdade. Agora, meu amado, dê um passo de fé e caminhe na verdade que você já abraçou. Dê um passo de fé e caminhe na verdade que você já abraçou.
Pastor, eu não posso, pois dê um passo de fé e caminhe no poder daquele que você crê. Pastor, eu não consigo dar um passo de fé e confie na mão do Deus Todo-Poderoso. Só o que Ele está esperando é você dar o seu passo de fé, porque o restante é com Ele. Só isso. Confie na palavra. Deposite a sua vida na fé, na verdade. Joga a rede para o lado direito. Já pescou a noite todinha, Jesus. Eu sei que o senhor lembra que a gente é empresário da pesca. Nosso pai já pescava, nós crescemos pescando, a gente sabe o que é isso. Mas só porque foi tu quem disse, Senhor, nós temos fé na verdade. Só porque foi tu quem disse, Jesus, nós temos fé na verdade. E eu vou lançar a rede. E eles lançaram a rede, amados. Teve que um barco acudir eles, porque senão eles iam a pique, porque era peixe demais. Você está entendendo como é bom ter fé na verdade? Você acha que não consegue, você acha que não pode, você acha que não tem, mas tem a fé na verdade. E a verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isto que pelo nosso evangelho, diga assim, nosso evangelho. O que Paulo chama de nosso evangelho, não é que ele está distinguindo o evangelho dele do evangelho dos demais apóstolos. Não é um evangelho próprio no sentido de ser procedente dele, um evangelho que ele mesmo criou. Não, de maneira alguma. Mas quando ele diz é nosso evangelho, ele fala no sentido de ter recebido de Cristo as boas novas. E quando ele diz nosso evangelho, ele diz o evangelho que eu vos anunciei. E o evangelho que eu vivo todos os benefícios dessas boas notícias. Ele diz, para o que pelo nosso evangelho vos chamou. Diga assim, vos chamou. Quem foi que chamou, gente? Quem foi que chamou? Isso, o Senhor nosso Deus nos chamou. Deus chama o pecador pelo meio de quê? Do evangelho. Diga assim, o evangelho. Ô, mensagem poderosa é o evangelho, amado. Ô, mensagem poderosa é o evangelho. Um homem frio, cruel, maquiavélico. Mas diante do evangelho ele se derrama todinho em choro e as lágrimas banham. E ele se derrama todo na presença de Deus. Sabe o que é isso, amados? O evangelho. Oh, Deus Santo. O evangelho, amados, pega o doutor, o PhD, e ele começa a se tremer. Eu não sei o que eu estou sentindo, pois eu quero lhe dizer, é o Espírito Santo de Deus atuando na tua vida. Ele pega todo mundo, amado. Amém? Sentei para conversar com um universitário, comecei a compartilhar o evangelho, ele começou a se tremer. E as lágrimas começaram a vir nos olhos. E ele tentava segurar e de repente não conseguiu mais. E as lágrimas começaram a correr no rosto. Batismo do centenário, amados. Tinha um bobeiro perto de mim. Quando a primeira pessoa foi batizada em águas, amados. Ele baixou a cabeça e começou a coçar os olhos. Eu olhei para ele, o que aconteceu? A onda quebrou e entrou água salgada nos seus olhos. Ele disse, não, é porque na hora que você acabou de fazer esse batismo, eu comecei a sentir algo diferente, até agora eu não estou conseguindo mais me recompor. Sabe o que é isso, amados? É a presença do poder do Evangelho de Deus. Saímos para evangelizar no Fortaleza para Cristo. Tinha um rapaz fumando na porta de sua casa. Paramos para conversar com ele. E ele continuou com o cigarro. Continuamos falando do evangelho. Ele jogou o cigarro no chão e apontou o pé. E continuamos a falar do evangelho.
Daqui a pouco, ele olha e diz: não sei o que está acontecendo comigo. Olha a minha mão. Eu estou me tremendo todinho. Eu estou me tremendo todinho. Eu disse: não se preocupe não. Isso é Deus chamando você. Isso é o poder do Evangelho. É o Evangelho que alcança o mais interior do ser. Pode saber que é Deus que está lhe chamando. Deus chama o pecador através do poder do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus chama o pecador pelo Evangelho para que possa alcançar a glorificação futura. Diga assim: glorificação futura. Mais bonito, né? Glorificação futura. Agora diz assim: eleitos desde o princípio. Agora eu vou perguntar a você uma coisa. Quando diz eleito desde o princípio, está dentro do tempo ou está na eternidade? Eternidade. Antes da criação do mundo, antes da criação do tempo. E quando diz assim, o Evangelho é poder de Deus para alcançar e levar a glorificação futura. Quando eu falo de glorificação futura, eu estou apontando, amados, para a eternidade. Oh, Deus Santo. Oh, Deus Santo, aleluia. Esse Evangelho que alcançou o seu coração e que você pode abrir a sua boca, os seus lábios e compartilhar com outro, ele pode levar milhares e milhares e milhões para a glorificação futura. Oh, Evangelho poderoso, amado. Oh, Evangelho poderoso, aleluia. Romanos 8,30, e aos que predestinou a este também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Só pode ser glorificado aquele que foi chamado, amados. Quem foi chamado aqui pelo Senhor? Aleluia. Você será glorificado. Você chegará à estatura de varão perfeito. Você receberá um corpo glorificado. Aleluia. Aqui, amados, nós temos um contraste entre os versos que antecedem, que foi o texto das três doutrinas passadas. As últimas três doutrinas passadas. Que nos mostram que aqueles que creram a mentira serão condenados à perdição eterna. Foi isso ou não foi isso que vimos semana passada? Lembra que nós dissemos? O Senhor os entregou à operação do erro, porque antes eles já tinham rejeitado a verdade de Deus. Sim ou não? E aqui nós temos o contraste. Os que creram a mentira serão condenados à perdição eterna. E os que creram na verdade serão glorificados para viverem eternamente com Deus. William MacDonald diz que o versículo 13 e o versículo 14 é como uma teologia sistemática em miniatura. Neles, vemos que a salvação nasce de uma escolha divina, é realizada pelo poder divino, se torna eficaz por meio da mensagem divina e será aperfeiçoada na glória divina. Oh, aleluia! Glória a Deus. Versículo de número 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Assim como os irmãos em Tessalônica, amados, eram encorajados a permanecerem firmes na fé e a reterem as tradições, nós também somos desafiados hoje a permanecermos firmes na nossa fé. Todo dia tem ventos fortes de falsas doutrinas. Todo dia tem ventos fortes de sedução. Mas a palavra de Deus é encorajadora para você
como foi encorajadora para os Tessalonicenses, permaneçam firmes. Ei, irmão, permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Diga para o irmão que está do seu lado, permaneça firme. Agora diga assim, vamos permanecer firmes. Aleluia. E retenham a tradição, seja por palavra ou pela epístola nossa que já foi enviada até vós. Hernando Dias Lopes chama a atenção para que façamos distinção entre tradição e tradicionalismo. A tradição é a fé viva dos pais que morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Que coisa, né, amados? Que coisa, né, queridos? Amados, a tradição está diretamente associada, neste versículo, aos ensinamentos dos missionários quando estiveram lá com os irmãos em Tessalônica, evangelizando e plantando a igreja. Aquilo que eles lá pregaram, o apóstolo Paulo diz, vocês não esqueçam daquilo que nós ensinamos a vocês. E também da carta que nós já enviamos a vocês. Vocês mantenham-se firmes nessa tradição, retenham essa tradição. Cuidado com esse pessoal que está visitando vocês e procurando desviarem vocês com falsos ensinos. E embora apareçam outros aí pregando outras coisas, permaneçam firmes na doutrina e retenham as tradições daquilo que vos ensinamos. Isso, amados, lembra a fidelidade que eu e você devemos ter à palavra. E específico a nós. A nós. Nosso mundo é um mundo que as pessoas querem se voltar contra a palavra. E às vezes a gente está mais tendencioso a ouvir a voz de um especialista do que a voz da palavra de Deus, amados, que é a voz de Deus. Tem crente que prefere ouvir a voz do especialista do que a voz de Deus. Meu amado, pode ser pós-doctor. Mas se falou diferente da palavra de Deus, para mim ele perdeu a autoridade no que está falando. Ele pode vir falar de outra coisa, mas se ele falar alguma coisa que contrariou a palavra de Deus, meu amigo, pode ser pós-doctor. Dá licença, que eu conheço um que é maior que você, em que os tesouros da ciência e da sabedoria nele estão escondidos. Meu convite de formatura eu coloquei lá. Em Cristo estão escondidos tesouros da ciência e da sabedoria. O homem pode falhar, mas ele não falha. Todo dia aparece cientista se contradizendo. Essa palavra aqui é a mesma, desde sempre. Desde sempre é a mesma. Porque o nosso Deus não muda. Quem quiser ir pelo vento dos cientistas pode ir. Ora eles estão lá, ora eles estão cá. Ora estão lá, ora estão cá. Mas essa palavra sempre está no mesmo lugar. Sempre está no mesmo lugar. Porque é palavra de Deus aos nossos corações. Então precisamos ter fidelidade à palavra. E no ano do centenário, amados, ter fidelidade à palavra é continuar pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e que Ele vai voltar. Para nós que somos pentecostais, especificamente é lembrar desses valores, amados. Cristo como Salvador. Jesus salva. E o que você está fazendo para Jesus salvar? O que você está fazendo para Jesus salvar? Porque Jesus salva, mas Ele te chamou, foi você, para anunciar que Ele é Salvador. Você está entendendo? Amém? Você falou para quantas pessoas de Jesus nesse mês de setembro? Já estamos no dia 16. Já estamos no dia 16. Não vou botar agosto, porque agosto estava todo mundo nas ruas evangelizando. Já estamos no dia 16. Você já falou para quantas pessoas de Jesus?
Você entregou a quantas pessoas um folhetinho da palavra de Deus? Jesus salva, amados. E se a gente crê que Ele salva, a gente tem que andar na verdade. E andar na verdade é andar de acordo com as convicções da nossa fé. Ou você não acredita que quem não está em Jesus está perdido? Você acredita que quem não está em Jesus está perdido? E o que você está fazendo para mudar a realidade dessa pessoa? A diarista lá na sua casa, quantas vezes você falou de Jesus para ela? É Jesus, amado, está falando com você. Hã? Seu funcionário, seu patrão, sua patroa, quantas vezes você falou de Jesus? Ei, amado, se você acredita que Jesus salva, e que aquele que não está em Jesus vai para o inferno, você precisa fazer alguma coisa. Nós estamos entendendo, amado, que Jesus está falando com a gente essa noite? Pois não saia daqui e guarde essa palavra escondida no seu coração, não. Deixa essa palavra viva e acesa no seu coração. Não coloque num recanto lá que você não vai ter mais acesso na sua memória e no seu coração, não. Coloque num lugar que ela esteja acesa e presente sempre diante dos seus olhos, para que você lembre que Jesus é Salvador e que Ele quer usar você como instrumento para conduzir outros a Cristo. Jesus cura, amados. Jesus cura. Aleluia. Tem crente que não lembra mais que Jesus cura não, amado. Mas Jesus cura. Ele continua curando. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Oh, aleluia. Jesus vai curando os que têm fé e os que são incrédulos, para que os que são incrédulos também possam crer que Tu é aquele que cura, Senhor. Vai curando, Senhor Jesus, essa noite. Cura, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Manifesta, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor. Cura, Senhor Deus, aquele que está enfermo, Senhor. Cura aquela que chegou enferma nessa noite. E dá saúde, Senhor, para a glória do Teu nome, porque Tu continua curando. Aleluia. E Jesus batiza com o Espírito Santo, amado. Oh, Jesus. Já pensou o vento do Espírito soprando e vindo sobre ti, línguas como que de fogo, e os teus lábios se encherem de novas línguas, e você começar a falar em novas línguas agora? Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E Ele está aqui. Ele é vivo, Ele é ressurreto. A vida está em suas mãos. E a promessa do Pai do derramamento do Espírito Santo ainda é promessa para os nossos dias. Oh, aleluia. Xalabará canterá. Se tetere cantará, santo Deus. E Jesus em breve. Oh, Deus. Ah, se fosse agora. Tem crente que está gostando tanto da terra que quer até pedir para Jesus para adiar a vinda. Mas eu quero o céu, amados. Eu quero mais do Senhor. E a hora que Ele quiser vir, eu quero que o Espírito Santo me deixe pronto, preparado para me levar, para me encontrar com Ele. Oh, aleluia. Fala a fidelidade da palavra, tradição. Mas também, queridos, quando nós falamos em tradição, nós temos o resgate dos costumes. E quando eu falo resgate dos costumes, eu não falo costume por costume, ou exterior do costume, mas os princípios que nortearam os costumes. Os costumes mudam, os costumes passam, mas os princípios norteadores, eles não mudam, eles não passam, eles permanecem. Costume muda? Muda. Mas princípio não pode mudar, mano. Costume pode mudar, mas princípio não.
Oh, Deus. Porque princípio está na palavra. Costume, amados, é de uma hora, é de um tempo, é de um povo, é de um lugar. Mas princípio é de todo lugar, é de todo tempo e é para todo povo. Princípio é princípio. Princípio não se negocia. E é importante que alguns costumes que tinham mais valores do que a palavra de Deus, eles tenham caído por terra. Mas é lamentável que os princípios que nortearam bons costumes, eles estão sendo esquecidos e deixados para trás. E isso o Senhor não admite, porque princípio é princípio. Princípio não se negocia. Amém? Há muitos hoje que não sabem viver a liberdade que o nosso tempo tem nos dado. Eu vivi tempos distintos da Assembleia de Deus. Eu sou novo, mas vivi tempos distintos da Assembleia de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa. Muita gente não tem sabido viver a liberdade dos nossos tempos. Extrapolando todos os limites do respeito, da reverência, da ordem, da moderação e do pudor. Costume passa, amados, mas princípio não passa não. Costume muda, amados, mas princípio não. Fidelidade à palavra, reverência, respeito, ordem, moderação, simplicidade, pudor, isso não passa não, está na palavra. Bateria, isso era coisa do cão. Era. Guitarra, era satânico. Está tudo aqui. Consagrado ao Senhor. Porque costume muda. Mas princípio não. O coração do adorador, que adorava sem bateria e sem guitarra, ele precisava ser puro como ele precisa ser puro hoje. Aparar as pontas do cabelo, meu Deus do céu, estava todo mundo disciplinado aqui na igreja hoje. Os costumes mudam, amados, mas os princípios não. O princípio da simplicidade, o princípio da diferença de gênero, isso não muda não, viu? Isso não muda não. Os irmãos estão entendendo? Meus amados, um irmão ir para a praia de bermuda, podia ter certeza, podia ser debaixo do joelho. No outro dia ele estava disciplinado. Era. Jogar bola era chutar a cabeça do cão. Os costumes, mas os princípios. O problema é que o irmão que era disciplinado antes com a bermuda debaixo do joelho, agora ele não sabe mais como é que se veste. E as irmãs que tinham dificuldade para se vestir, agora também não sabem mais como é que se veste. Às vezes você vê uma pessoa que nem é crente, vestindo com mais pudor e moderação. Estou falando nem de tipo de roupa. Estou falando de pudor e moderação. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus? E quando você se arruma para sair, você se lembra de ver se esse templo está à altura daquele que habita em você?
Amados e amadas, costume muda, costume passa, mas princípios não. Princípios não. Princípios não. Princípios permanecem. Meus irmãos, saibamos ditar e pautar o nosso modo diferente de ser. Que não reflitamos a produção e o brilho passageiro deste mundo, mas como espelhos possamos refletir a maravilhosa glória do eterno Deus. Paulo então conclui com uma oração. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. O verbo amar no passado, nos amou, não implica dizer, obviamente, que o Senhor parou de nos amar. O verbo amar no passado, interessante que nós temos dois sujeitos, nós temos Deus e nós temos o Filho, Jesus Cristo, mas o verbo conjuga-se no singular e não no plural. E isso não é um erro do tradutor, porque no grego também consta assim. Isso é porque o apóstolo queria enfatizar que o Pai e o Filho são um. Aleluia. E quando diz amou, ele está nos apontando ou porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ou a morte vicária de Cristo na cruz. Ele nos amou, apontando para uma manifestação específica desse amor. E em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E no verso 17, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Ou na versão NVI, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Paulo ora para que o coração deles seja fortalecido, sejam animados, para que eles possam viver em atos e palavras conforme a salvação que eles receberam de Deus. Que a minha vida, que a sua vida, que as nossas vidas, em atos e palavras, glorifiquem o Senhor. Porque o nosso tempo aqui, amados, é só até Jesus voltar. E quando Ele voltar, nós que permanecermos firmes, com Ele subiremos para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Aleluia, a palavra de Deus é fiel. Então diga assim, ó. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha te sustentaria. A palavra
dizer ao meu Senhor obedecer. Eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Curva a sua cabeça, glória a Jesus, aleluia. Fala com o teu Deus agora, aleluia. Fala com o teu Deus agora. Ele falou contigo essa noite, agora fala com Ele, aleluia. Oh Deus Santo, oh Pai querido, ouve a oração do teu servo, Senhor. Ouve a oração da tua serva, porque tu tens amado, Senhor, desde o princípio. Aleluia. Oh Deus Santo. Xalabaracam, tererá, si terecam, tererá. Santo, Santo. Aleluia. Santo, 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 santo Deus. Oh Deus querido, nós, Senhor Deus, prostramos-nos diante de Ti, Senhor, agradecidos, ó Pai. Xalabará, canterá, si tere, cantará. Oh Deus Santo, porque nós, Senhor, nós jamais, Senhor, jamais seríamos dignos, ó Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Mas Tu nos amaste antes da fundação do mundo. Tu nos escolheste em santificação pelo Espírito e fé na verdade. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que a santidade, o lado visível da salvação, seja manifesta em nossas vidas. Ajuda-nos a andar em santidade, ajuda-nos a viver em santidade. Santifica, Senhor Deus, a nossa vida para o Teu louvor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter fé na verdade. Oh Deus, muitas vezes a nossa fé é tão pequena, é tão pouca, mas Senhor, dá-nos mais fé. A fé é um dom de Deus. Dá-nos mais fé, Senhor, para crermos na verdade, andarmos na verdade, vivermos da verdade e para a verdade. Faz assim na vida de cada um de nós. Transforma o nosso ser, Senhor. Faz-nos viver diferentes, faz-nos viver verdadeiramente como filhos de Deus. Oh Deus de poder e glória,
porque nós somos chamados para a glorificação futura em Cristo Jesus nosso Senhor. Anima, Senhor, o coração, Senhor Deus dos meus irmãos, anima, encoraja os nossos corações, para que sempre possamos fazer o bem, Senhor Deus, com boas palavras e atos que glorifiquem o Teu santo nome, em o nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus nós te oramos, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de saber, amados, se há alguém entre nós essa noite que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você está nos visitando essa noite, você veio até esse templo essa noite, está participando desse culto, e o Senhor tocou no seu coração, e o Senhor diz para você que Ele tem algo contigo, que você é chamado de Deus, chamada de Deus. Vem até aqui que nós queremos orar por você. Você que quer aceitar a Jesus essa noite, se reconciliar, nós queremos orar por sua vida essa noite. Aleluia, Jesus. Thalia, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, amados. Glória a Deus. Como é teu nome? Rosângela, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Há mais alguém para Jesus? Há mais alguém para Jesus essa noite? Dá um sinal com sua mão. Ou você que quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor, vem até aqui que nós queremos orar por sua vida. Há mais alguém? Vamos orar pelas nossas novas irmãs em Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Receba a alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba a alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Receba a alegria do Espírito Santo de Deus. Santo, santo, santo Deus. Experimente no seu coração o gozo da salvação. Esse gozo da salvação que só Jesus pode dar. Aleluia. Já está sentindo algo diferente, não está? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está vindo fazer morada na vida de vocês. Sabe o que está acontecendo agora lá no céu? Lá no céu está acontecendo uma festa, porque vocês duas estão aqui aceitando a Jesus. Está vendo uma festa linda, os anjos estão se regozijando, está tendo uma coisa maravilhosa lá no céu. Se vocês estão achando essa festa aqui grande, essa festa é pequena da festa que está acontecendo lá no céu. E o nome de vocês está sendo escrito no livro da vida. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, pela vida da Thalia, pela vida da Rosângela, dessas nossas novas irmãs em Cristo. Obrigado porque tu as escolheste desde o princípio, antes da fundação, e tu as amaste de tal forma que enviou o teu Filho amado para morrer por elas. Muito obrigado, Jesus. Perdoa-lhes o pecado, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida. Firma os seus passos nas veredas da justiça, e que elas possam, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus em seus corações, para a honra e glória do teu santo nome, que tu possa dar dons espirituais, firmar os seus passos nas veredas da justiça, para a glória do teu nome, e que sejam dirigidas e conduzidas por Cristo, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus, amém, amém. Bem-vindas à família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pela irmã Marlene, que está enferma. Convidar a irmã Conceição para vir até aqui à frente para orarmos por ela também. Vai submeter uma cirurgia amanhã. Aleluia. Vamos orar também pelo Carlinhos, sobrinho do irmão Pedrinho, que sofreu um acidente. E pedir a Deus que esteja trazendo saúde, né? Continuar orando pelo Deus, tem dado notícias como tem melhorado, né? Para a glória de Deus, os médicos estão admirados, mas também a igreja do Senhor Jesus orando e Jesus operando, tudo muda, né? E se você está enfermo e quer oração, pode vir aqui para frente também. Vamos fazer essa oração final. Convidar aqui o pastor Evandro para fazer essa oração.
orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos encerrando o culto nessa noite. Pode vir que Jesus continua curando, viu, amado? E teve gente que já recebeu foi a cura essa noite, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Jesus. Vocês vão crer no milagre de Deus? Glória a Deus. Ele é ontem, hoje e eternamente. Glorificado seja o seu nome. Amado Deus e Pai, estamos em sua presença, Senhor, te glorificando e te exaltando, Senhor. Pai amado, estamos gratos nesta noite, Senhor, porque ouvimos a tua voz, meu Deus, ministrada, Senhor, através da tua palavra, Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações. Pai querido, estamos muito alegres nesta noite, porque vimos, Senhor, a salvação, Pai. Oh, Deus querido, para essas vidas que te aceitaram nesta noite. Aqui estão os teus filhos, aqui estão tuas filhas, Pai amado, ajoelhada, meu Deus amado, perante a Ti, Senhor, perante a Tua santidade. Pai amado, crendo, Senhor, no poder da Tua palavra. Pai amado, nesta noite manifesta, Senhor, o Teu poder de milagre. Pai amado, toca agora nessas vidas. Oh Senhor, Tu não mudaste, meu Deus amado. Tu ainda opera milagre nesta noite. Espírito Santo, que cura, Pai amado, manifesta agora o Teu poder. Vai curando, Senhor, os Teus filhos, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, todas as enfermidades saem agora. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, todos aqueles, Senhor, que depositam a confiança em Ti. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Estamos crendo no Teu milagre, para a glória de Deus. E quem crê diz amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um abraço para o pastor Roberto também aqui conosco. Deus abençoe. Prazer tê-lo aqui conosco para cultuarmos ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e aqueles que são chamados desde a eternidade dizem...